Eu quero compartilhar a palavra do Senhor com você nessa noite. Algo que Deus ministrou no meu coração para esse dia. Pensando nessa palavra, eu estava refletindo comigo que é difícil passarmos por essa vida sem aflições, sem dificuldades. E às vezes, por conta das dificuldades e aflições que sobrevêm sobre nós, alguns sonhos, alguns propósitos, alguns objetivos ficam para trás. E às vezes nós queremos resgatá-los, ou às vezes, devido à complexidade de determinadas situações, nós até desistimos de sonhar, de realizar. Até desistimos de conquistar novamente. Mas a palavra que Deus trouxe no meu coração nessa noite é que no nosso Deus, o Deus a qual nós servimos, é um Deus de restituição. Ele é um Deus de restauração. E Ele é um Deus de recomeço. Eu não sei como que você entrou nessa noite aqui, mas eu quero dizer para você que Deus quer restaurar aquilo que ficou para trás. Deus quer restaurar, quer estabelecer um novo recomeço na sua vida. Mas nós vamos aprender com a palavra do Senhor que existem processos, existem fases, existe algo que precisa acontecer e que vão acontecer para restaurar aquilo que foi quebrado, aquilo que foi destruído. Para que o recomeço venha, algumas coisas precisam acontecer em nós e através de nós. Amém? E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Eu te convido a abrir a palavra do Senhor em Neemias. Capítulo 2, versículo 11, até o versículo 20. Amém? Amém, está aqui. Eu vou ler aqui na minha versão, enquanto vocês acompanham ali. A palavra do Senhor diz assim: cheguei a Jerusalém, e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém. Repita: examinando o muro. Que havia sido derrubado, em suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale e ainda de noite, examinando o muro, finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam onde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iam realizar a obra. Então eles me disseram: vejam a situação terrível que estamos. Jerusalém destruída pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais na situação humilhante.
Também lhe contei como Deus tinha sido bondoso comigo e que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Versículo 19. Quando, porém, Sabalate, o Eronita, Tobias, o oficial amonita, e Gesei, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhe respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Diga, bem-sucedidos. Nós e seus servos começaremos a reconstrução, mas no que lhe diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Amém? Deus, nós apresentamos diante do Senhor a Tua palavra. Pedimos ao Senhor nessa noite, ó Pai, que o Senhor venha ministrar os nossos corações, venha nos ensinar, venha dirigir, ó Deus, para que nós possamos alcançar, ó Deus, o propósito que o Senhor tem para nós. Pai, eu entrego, ó Deus, a minha vida ao Senhor, a vida da igreja. O Senhor sabe, ó Deus, o que o Senhor tem para nós nessa noite. E eu peço a Ti, ó Deus, ministra nossos corações, fale conosco, revele, ó Deus, a Tua gloriosa palavra. Traga em nós, ó Deus, o discernimento, ó Deus, e a capacitação do Senhor para esse tempo. Assim eu oro, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Querido, nós estamos diante de um cenário onde que Neemias é levantado para reconstruir os muros de Jerusalém. Depois que o povo retorna, depois do cativeiro, e o povo estava diante de uma humilhação, diante de um cenário caótico, triste, desolado, mas Deus levanta um homem que não era construtor. Deus levanta um homem que, teoricamente, não tinha as habilidades necessárias para construir. Mas Deus capacita as nossas vidas, para que nós possamos realizar a obra a qual Ele colocou nas nossas mãos. E Neemias chega em Jerusalém, depois de 3 dias, ali ele descansa, e ele começa a percorrer os muros, a cidade, para identificar o estado que estava aquela cidade, o estado que estava aquele muro. Neemias havia sofrido muito diante daquela mensagem que ele recebeu, que os muros estavam destruídos, as portas haviam sido queimadas, e ele começa a andar de um lado para o outro, ele sai à noite, sem ninguém saber, sem encontrar para ninguém aquilo que ele ia fazer. Queridos, a primeira lição que eu aprendo nesse texto, aquilo que Deus coloca em nosso coração para iniciarmos, é aquilo que primeiramente é entre Deus e você. É entre o Pai e você. O inimigo, no primeiro momento, ele não tem que saber aquilo que Deus colocou em tuas mãos para fazer. O inimigo, ele não precisa saber aquilo que Deus estabeleceu no seu coração para ser feito. Então, diante de qualquer situação a qual Deus estabelece para nós, primeiro é você e Deus. Primeiro é você e o Pai. Porque é Ele que vai dar as estratégias necessárias. E ele começa a rodar, e ele sai à noite, no calar da noite, e junta ali os seus amigos e começa a caminhar, analisando a situação de cada muro. E eu quero dizer para você que nenhuma construção ou nenhuma restauração, ela pode ser iniciada sem que haja um encontro com a realidade a qual você está passando. Para que haja uma construção, para que haja uma restauração, para que haja um novo, um recomeço, eu preciso me encontrar com essa situação. Eu preciso entender de fato o que está acontecendo. Ou seja, eu preciso
examinar aquela situação. Às vezes, irmãos, nós negligenciamos aquilo que precisamos fazer. Ou seja, existe coisa que nós precisamos examinar, existe coisa que nós precisamos olhar, existe coisa que nós precisamos encarar para que a reconstrução, ou seja, o novo de Deus venha. Quando nós negligenciamos aquilo que nós precisamos fazer, nós não conseguimos avançar para um outro nível. Quando nós negligenciamos aquilo que precisa ser feito, eu não consigo avançar. Eu preciso encarar a realidade. Eu preciso encarar as situações a qual eu estou passando. Eu preciso encarar aquilo que precisa ser restaurado. Eu preciso me encontrar com aquilo. Não há construção sem encontro com a realidade. Neemias foi contemplar o que estava acontecendo. Às vezes nós precisamos nos encontrar com a realidade do nosso casamento. Às vezes nós precisamos nos encontrar com a realidade que há na minha vida financeira. Eu preciso encontrar com a realidade que há na minha vida ministerial. E, sobretudo, eu preciso me encontrar com a realidade, com a minha vida com Deus. Não podemos negligenciar. Deus colocou uma obra em nossas mãos e nós somos responsáveis por isso. Eu não posso negligenciar. Porque à medida que eu não olho, eu não acompanho, eu deixo de cumprir o propósito que Deus estabeleceu para a minha vida. É preciso examinar a situação. Antes de qualquer coisa, é preciso olhar. Muitas vezes nós não olhamos para a situação porque nós queremos fugir daquilo. Sabe, irmãos, às vezes nós não queremos olhar para o diagnóstico da situação. É importante atentarmos, irmãos, que examinar é necessário. Às vezes nós tememos o diagnóstico. Você já viu aquelas pessoas falarem assim: eu não vou no médico porque eu tenho medo de achar doença? Não é o diagnóstico que traz a doença. O diagnóstico só revela aquilo que já existe. Nós precisamos fazer um diagnóstico da nossa vida. A palavra de Deus diz que examine o homem a si próprio. Você tem examinado a sua vida? Você tem examinado os seus caminhos? Você tem examinado a sua família, a sua casa, o seu ministério? Examinai-vos. Porque quando nós começamos a agir, quando eu olho, eu consigo identificar os problemas que estão acontecendo e Deus vai nos dando estratégia para lidar com aquela situação, para que aquela situação seja renovada, seja resolvida e para que o novo de Deus venha, para que o sonho que ficou para trás venha, para o ministério que às vezes ficou para trás chegue, para a família que ficou para trás venha, para o casamento que eu já desisti chegue também. Examine o homem a si mesmo. Como que eu estou? Como que está a minha realidade? Querido, depois que ele fez essa análise, que ele examinou, e aí vem o tempo de falar, o tempo de fazer
acontecer. Ou seja, o tempo de agir. O versículo 17 diz: então eu lhe disse, vejamos a situação terrível que se encontra. Queridos, depois que eu identifiquei os locais, as áreas, os muros que precisam ser restaurados, eu preciso mudar o meu discurso. Até agora o discurso era: os muros foram derrubados, as portas foram queimadas, só resta entulho. Mas eu preciso mudar o meu discurso. O meu discurso precisa ser um discurso que venha trazer uma nova expectativa para aquilo que eu estou passando, ou para aquilo que eu preciso restaurar. Ele diz: ok, Jerusalém está destruída, mas ele faz algo diferente. Ele diga: venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém. Vira seu irmão e fala assim: vem, vamos reconstruir. Vamos reconstruir. Aquilo que foi destruído, nós vamos reconstruir em nome de Jesus. Porque o nosso Deus é um Deus de novas oportunidades. Aquilo que ficou perdido será reconstruído. Aquilo que ficou para trás será recuperado. Porque eu creio, irmãos, eu creio que Deus tem o melhor para nós. E Deus não quer que nada fique para trás. Deus não quer os seus debaixo de humilhação. E Ele traz essa palavra de ânimo: venham, vamos reconstruir. Irmãos, a partir do momento que nós liberamos uma palavra encorajadora, uma palavra de ânimo, as coisas começam a acontecer. Aí você fala: Josimar, mas é só eu falar? Não, é porque a palavra, debaixo da instrução de Deus, Neemias estava debaixo da instrução de Deus, ela libera sementes, e sementes que são liberadas, ela trazem respostas que são respostas de milagres. Ezequiel, quando Deus chegou para o profeta e disse: olha só, está vendo esse vale cheio de ossos secos? Será que eles podem voltar a viver? Ezequiel: não sei, tu sabes, Senhor. Ele diz: então vamos fazer o seguinte, profetiza, declara sobre esses ossos vida. E na medida que o profeta começou a declarar, o novo de Deus chegou, e cada osso foi juntando no seu osso, e Deus reconstituiu aquilo que era um vale de ossos secos. Deus trouxe vida e levantou um grande exército. Ou seja, o que eu entendo, que na medida que eu começo a olhar as coisas de uma outra forma, as coisas começam a acontecer, porque eu libero palavras de Deus, palavras do Senhor sobre aquela situação. E aí, quando eu libero palavra, você traz ânimo sobre a sua casa. Quando você libera a palavra, você traz novas expectativas. Você já percebeu aquela pessoa que quando você está desanimado, você fala: não vai dar certo. Ele fala assim: vai dar certo. Vai dar certo. Não, isso vai dar certo, não desanima não. Na medida que Neemias encoraja, aqueles que estão com eles também são encorajados. Olha só o que eles falam. E eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de quê? Coragem. Igreja do Senhor, coragem. Nós precisamos de coragem para enfrentar as dificuldades, para restaurar aquilo que está perdido. Porque aquilo que nós precisamos fazer, Deus não irá fazer por nós, mas aquilo que nós não conseguimos fazer, Deus vai agir. Então Deus diz: coragem, levante. Existe uma nova expectativa de Deus, um novo de Deus, para que seja restaurado aquilo que está perdido. E eles dizem: coragem para a realização desse bom projeto. Você é um bom projeto na mão do Senhor.
A sua casa é um bom projeto na mão do Senhor. A sua família é um bom projeto na mão do Senhor. Não despreze isso. Examine o homem, assim mesmo. Examine. Qual é o bom projeto que Deus deu em minhas mãos para restaurar? Qual é o bom projeto? Sabe, irmãos, mas na medida que nós enxergamos e começamos a agir, começamos a mudar o cenário a qual nós estamos, que haja quem tem coragem no nosso coração, que Deus nos dá, e nós levantamos um discurso corajoso, de força, é certo que o inimigo também irá se levantar, contrário àquilo que nós estamos querendo fazer. O versículo 19 diz: quando, porém, Salabate, o Eronita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezando-nos. E perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei. Querido, o inimigo vai zombar de você. À medida que aquele sonho começou a se concretizar, o inimigo começa a zombar, ele começa a falar assim: o que você está fazendo? Você acha que isso vai dar certo? Você acha que isso vai para frente? E o inimigo, ele é sagaz, irmãos. Às vezes nós estamos firmes. O inimigo lança lá uma semente na nossa mente, dizendo: não vai dar certo. Isso que você está querendo fazer, você não tem capacidade. No capítulo 4, olha só, quando Salabate soube que estavam reconstruindo o muro, ficou furioso. Querido, o inimigo, ele se levanta furioso. Mas o inimigo só vai se levantar furioso com quem está fazendo alguma coisa, que sabe que está sendo frustrados os projetos dele. Outra coisa que ele fez: ridicularizou os judeus. E na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que eles, frágeis judeus, estão fazendo? O inimigo quer atacar sua personalidade, dizer bem assim: você é frágil. O que você está fazendo? Ele diz: irão terminar a obra num só dia. Ele questiona os nossos motivos de querer restaurar. O inimigo, ele sempre chega: para que isso? Aquilo já ficou para trás. Será que vão conseguir ressuscitar pedras da construção daqueles montes de entulhos e pedras queimadas? O inimigo sempre vai querer desvalorizar os projetos que Deus colocou na sua mão. Dizer que você não tem ferramentas para poder fazer. Mas Deus te deu as ferramentas. Deus te deu a porção necessária para realizar aquilo que você tem que fazer. Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: pois que construam. Basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras despedace. Ou seja, o inimigo está falando: você pode até fazer, mas não vai durar não. Mas em nome de Jesus nós rejeitamos toda a palavra contrária das trevas. Nós rejeitamos toda a palavra contra a igreja do Senhor. Nós rejeitamos toda a palavra que vem para nos destruir, para nos desanimar, para dizer que nós não somos capazes. Nós rejeitamos em nome de Jesus. Você é capaz de reconstruir, de restabelecer as muralhas de Jerusalém.
pelo poder que há no nome do Senhor. Mas o que faremos? Enquanto nós levantamos um discurso de autoridade, o inimigo levanta um discurso de derrota. Mas nós ficaremos com o discurso a qual Deus tem colocado no nosso coração, que é a sua palavra. Nós ficaremos com a palavra de Deus. Porque Deus estava ali guardando o povo, Deus estava protegendo o povo, Deus estava dando estratégias. Nós ficaremos com a palavra de Deus. Nós rejeitaremos toda palavra contrária. Nós rejeitaremos toda palavra das trevas. Nós rejeitamos tudo aquilo que não vem do Senhor. Versículo 6. E nesse meio tempo, ou seja, enquanto o inimigo está falando, enquanto o inimigo está espraguejando lá, enquanto o inimigo está dizendo que não está dando certo, que não vai dar certo, o versículo 6 diz: e nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro. Enquanto o inimigo diz que não dá certo, nós vamos trabalhar. Enquanto o inimigo diz que não vai conquistar, nós vamos fazer. Enquanto o inimigo diz que essas coisas não vão permanecer, nós vamos fazer. Porque nós não daremos ouvido ao inimigo. Nós daremos ouvido à palavra de Deus. Até que toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Se dedique àquilo que Deus colocou nas suas mãos. Sabe, irmãos, eu volto a dizer, não despreze aquilo que Deus colocou em suas mãos. O que Deus te deu, mesmo que hoje esteja quebrado, restaure, em nome de Jesus. Sonhos frustrados que venham ser restaurados nessa noite. Expectativas frustradas que venham ser restauradas nessa noite. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei porque Deus nos deu essa palavra, mas Deus falou ao meu coração. Eu sou um Deus de renovo. Eu sou um Deus de restauração. Eu sou um Deus de recomeço. Existem pessoas aqui que não estavam querendo recomeçar, mas Deus te diz nessa noite: recomece, em nome de Jesus. Interessante que o inimigo continuava a insistir para que eles desistissem. O capítulo 6 diz assim: quando Sambalate, Tobias, Gesem, o Arabe e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia construído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e o Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venham, vamos nos encontrar-nos num dos povoados da planície de Ono. E eles, contudo, estavam tramando fazer o mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com essa resposta: eu estou executando um grande projeto e não posso descer. O inimigo vai tentar fazer você desistir, mas a resposta que nós temos nessa noite é: eu estou em um grande projeto. Eu estou em um grande projeto. E o projeto que eu estou é o projeto a qual Deus estabeleceu para mim. Eu sou o projeto de Deus. Você é o projeto de Deus. A sua casa é o projeto de Deus. A sua família é o projeto de Deus. Os seus sonhos, os seus filhos é o projeto de Deus. Não desista do projeto de Deus. O inimigo tentará te enganar, mas não abra mão do projeto de Deus. Eu, porém, orei pedindo: fortaleça as minhas mãos. Queridos, que nós venhamos nessa noite ter mãos fortes, fortalecidas pelo Senhor, para que a nossa mão não vacile, que nós venhamos caminhar em verdade, em sinceridade, que nós venhamos caminhar com mãos fortes. Que Deus fortaleça as suas mãos nessa noite.
Porque você é um projeto de Deus. Deus estabeleceu sonhos e planos para a sua vida. Voltando ao versículo 26. E eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Essa é a palavra de Deus para nossas vidas. Nós seremos bem-sucedidos no Senhor. Nós, os seus servos, começamos a reconstrução. Nessa noite Deus vem dizer para você: recomece, não desista, reconstrua, faça de novo. Na caminhada, às vezes, nós queremos desistir dos nossos sonhos. E Deus diz: não desista. Reconstrua. Se exponha. Às vezes é necessário se expor, irmãos. Exponha as brechas. Se exponha os buracos. Se exponha. Porque é se expondo que Deus vai trazer vida e cura nas nossas vidas. Se exponha. Porque é se expondo que Deus vai trazer sobre nós a restauração que nós precisamos. Se coloque de pé. Eu quero convidar o pastor